Bom, boa tarde a todos. Em nome da Oceana, primeiro a gente agradece o convite do CONEP por estar participando desse evento. Eu acho que é um tema... Acho que é um tema mais do que pertinente, face à situação que a pesca, de uma forma geral, nesse setor, com várias facetas, tem enfrentado nos anos recentes. E eu acho que isso também se enquadra um pouco na palestra do que o Fábio Azin muito bem retratou, sobre quais são os problemas hoje enfrentados e as consequências. A ideia de trazer esses exemplos, alguns exemplos pontuais de como a cota colabora para melhoria e sucesso, tanto ambiental quanto econômico, da gestão pesqueira, trazendo um pouco do exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com algumas pescarias e como a pesca passou a ser enxergada a partir de uma mudança de política pública e alguns marcos na legislação que significaram mudanças importantes tanto no panorama social quanto econômico da pesca, que, bem ou mal, tem um papel importantíssimo na economia norte-americana. Bom, a partir disso, eu acho que a ideia é trazer um pouco paralelo para o que acontece aqui no Brasil hoje e o que a gente poderia estar fazendo, e trazendo uma abordagem, acho que muito mais construtiva do que crítica, porque essa também é um pouco a posição da Oceana, porque acho que ninguém melhor do que o Fábio para conseguir retratar esse histórico do que vem acontecendo hoje na pesca, e não tem por que ficar repetindo esse discurso, mas quem tiver a fim de, quem sabe, construir e não deixar que o dia 20 alguma coisa de novembro chegue sem se ter informações, sem se ter algo novo, eu acho que a Oceana está aqui para também poder estar trabalhando em conjunto. Então, acho que é mais ou menos essa linha. Bom, em primeiro lugar, a base da gestão pesqueira nos Estados Unidos ela tem um nome, chama Magnuson-Stevens Act. É basicamente uma lei geral da pesca, um paralelo com a nossa lei 11.959, criada por dois senadores, Magnuson e o Stevens, que estão aqui nessa foto, que decidiram que precisavam enxergar a pesca de um outro jeito e que a pesca não teria capacidade nenhuma de se desenvolver de forma correspondente com a importância econômica que ela tem para o país, se não tivesse uma boa base legal que sustentasse políticas públicas no longo prazo. De fato, quando essa lei foi implementada, se teve um aumento expressivo na importância da economia pesqueira dentro desse país, um aumento de eficiência, um aumento de rentabilidade e um aumento de produção também, não é só a eficiência. A gente sabe que quando os estoques estão esgotados, a capacidade deles estarem produzindo mais peixe ela é menor, porque você tem pouco peixe para gerar biomassa. Então, a gestão pesqueira, ela, além de estar melhorando o rendimento da pesca de uma forma como até os colegas da Noruega apresentaram em termos de eficiência, ela aumentou também a produtividade, a produção global do país. Bom, a pesca lá nos Estados Unidos, uma estimativa é de que ela gira em torno de 200 bilhões de dólares a economia. A gente tem, por exemplo, o Alasca e a Flórida com algo como 28 bilhões de dólares anuais girando em torno da economia pesqueira. E quando você coloca essa magnitude de valores, ou seja, a importância disso em termos de gerar impostos, gerar lucro para as empresas, gerar empregos, você não consegue ter um planejamento de uma economia dessa magnitude baseada numa política básica fraca, numa falta de informação, no achismo. Ninguém vai investir para manter essa máquina rodando, porque pesca, no fundo, é um negócio. E todo negócio ele precisa ser bem dimensionado, bem planejado, caso contrário, o risco é altíssimo e, com um risco alto, o investimento cai. E também a importância social disso, né? Você tem aqui, estima-se que em torno de 1,6 milhões de empregos relacionados à pesca nos Estados Unidos. Por exemplo, só na Flórida são algo como 170 mil empregos relacionados à atividade pesqueira. E acho que isso também
traz a importância social de você ter uma política pública que dê segurança para você manter emprego e renda para os cidadãos dos Estados Unidos. Bom, isso se refletiu nesse Magnuson-Stevens Fisheries Conservation and Management Act, que foi publicado em 1976 por sua primeira vez por esses dois senadores que compreenderam essa importância e entenderam que, antes de medidas, você precisa de uma base política forte que dê sustentação às medidas que são necessárias no longo prazo. Bom, essa medida foi publicada inicialmente em 1976. Ele foi, obviamente, não foi em 76 que os problemas todos foram resolvidos. Criou-se a ZEE, de 200 milhas, a Zona Econômica Exclusiva, criou-se os comitês regionais de gestão pesqueira e começou-se a ordenar a pesca segundo o Magnuson-Stevens Fisheries Act. Em 96, ela sofreu algumas emendas, adicionaram alguns pontos dentro dessa, vamos chamar de lei geral da pesca norte-americana, em que ficou estabelecido explicitamente que os planos de gestão são instrumentos obrigatórios para ordenar todas as pescarias norte-americanas, ou seja, não existe gestão pesqueira sem um plano de manejo, um plano de gestão. E isso é obrigatório. Não passa a ser algo tipo, a gestão da pesca pode ser feita através, não, tem que ser feita através de um plano. Pesca é negócio e negócio precisa de plano. Precisa ter um objetivo, saber onde é que você quer chegar, como você vai chegar lá. Só assim você consegue ter segurança de tanto investir, quanto saber que vai colher os lucros esperados do seu investimento. E também a segurança social, que é o papel que o governo deveria estar exercendo, não? Bom, então os planos de gestão passaram a ser obrigatórios. Definiu-se explicitamente o que é os conceitos de sobrepesca, ou seja, o que significa sobrepesca e a partir de que ponto a gente tem um sinal de alerta sendo ligado na gestão pesqueira norte-americana, e começou-se a trabalhar na redução do bycatch, ou seja, redução de captura de espécies ou sem interesse ou abaixo do tamanho comercial, e reduzindo descartes e até mesmo a própria eficiência econômica da pesca, por evitar que você capture uma espécie no momento ou numa época inadequada para ela, do ponto de vista comercial. Bom, continuou-se gerenciando a pesca nos Estados Unidos através do Magnuson-Stevens, mas 10 anos depois, algumas outras emendas foram implementadas. E aqui entra talvez o ponto principal, que foi o divisor de águas na gestão pesqueira norte-americana, que em 2006 estabeleceu-se os limites de captura anual. Ou seja, além de planos de gestão obrigatório, definição de níveis de sobrepesca, todo estoque pesqueiro, ou toda pescaria, ela tinha que ser gerenciada a partir de um limite de captura anual. O que significa? Bom, acho que o Ernesto acabou de apresentar, o Fábio também apresentou alguns exemplos da ICAT, mas basicamente você conhecer o quanto que aquele estoque pesqueiro pode te fornecer de peixe e você retirar algo até aquele nível, nunca acima daquele nível, caso contrário você vai estar comprometendo a quantidade de peixe no momento seguinte. Então, isso aqui passou a ser explícito dentro da política básica de gestão pesqueira norte-americana. Ou seja, cota de captura não era algo que ficava no papel para uma ou duas... É preciso estabelecer limites. Além de limites, estabeleceu-se um comitê científico e estatístico que tinham explicitamente a incumbência de definir pontos de referência para o manejo. Pontos de referência são, basicamente, pontos associados a um indicador. E esse indicador vai te apontar quando você deve ligar um sinal de alerta, quando você realmente deve pisar no freio, ou quando você pode capturar mais. Então, eles balizam a sua decisão de manejo em relação a uma referência, a um indicador. Isso aqui passou a ser explícito na política pesqueira norte-americana. A gente não está falando mais de um plano de gestão de uma pescaria aqui, como
a gestão da pesca do caranguejo no Alasca é feita através de limites de captura. Não, as pescarias norte-americanas devem ser ordenadas a partir de limites de captura. Bom, então essa emenda na lei, como eu expliquei, define explicitamente na lei da pesca que os planos de gestão deverão estabelecer um mecanismo para a implementação de limites de captura anual, ou cotas globais de captura. Isso é a forma de evitar a sobrepesca e também incluir algumas medidas que diminuam o risco de sobrepesca no futuro. Bom, passados 40 anos, do ano 2016, passados 40 anos da implementação do Magnuson-Stevens Act, os resultados foram bastante positivos para a pesca nos Estados Unidos. Por exemplo, no Alasca, houve um aumento no valor da exportação de em torno de 150% de algumas espécies. Ou seja, talvez o Alasca seja o maior exemplo de como houve um benefício econômico a partir de uma gestão baseada em limites de captura, cotas de captura. Otimiza, racionaliza o uso do recurso. Na pesca do Red Snapper, que é o nosso pargo, o nosso Lutejanus, que temos aqui na costa do norte do Brasil também, a pesca, e talvez seja um exemplo bastante parecido até, porque é um peixe que ocorre aqui também, diferente do Alasca, né, que é um ecossistema completamente diferente. Bom, alô? Ok? Bom, essa gestão baseada em cotas ou limite de captura anual gerou um aumento no volume dos desembarques e o lucro para a pesca. Um aumento de 59%. Por quê? Porque, como eu falei, você tinha um estoque que estava sobrepescado, a biomassa total desse estoque estava reduzida, você tinha pouco peixe no mar. A gestão a partir de cotas conseguiu limitar o quanto se retirava do mar todos os anos, isso permitiu que o estoque se recuperasse. E, ao longo do tempo, você pôde aumentar essa cota gradativamente e resultou, no final das contas, em um aumento de captura. E essa aqui é uma pescaria extremamente importante, acho que sobretudo na Flórida. Bom, então aqui está. O plano de gestão baseado em cotas teve um aumento tanto na abundância e no rendimento, quilogramas por viagem, a partir aqui da implementação das cotas, quanto no preço por quilo. Aqui... Oi? E aqui você tem um aumento, no caso, o nosso índice de abundância aqui, né, uma CPUE, indicando um aumento da abundância. Tá? E um aumento também no preço do pargo. Só que a gente vê que, como eu mencionei, o Magnuson-Stevens ele foi implementado em 1976. E os resultados a gente viu, para o pargo, viu sobretudo a partir de 2006, porque... Isso aqui, se a gente imaginar que é o potencial máximo de desova, ou, aliás, o nível ideal da gente manter o estoque desovante, mesmo depois da publicação do Magnuson-Stevens Act, definindo a ZEE, criando os comitês de gestão, nesse segundo momento dizendo que a gestão pesqueira precisa ser baseada em planos de gestão, você vê que a biomassa desovante, ou seja, o quanto que a gente tem de fêmeas desovantes, naquele estoque estava muito abaixo daquilo que se considerava o nível de desove ideal. E o nível de desove ideal é o nível que vai gerar o máximo rendimento, no final das contas, né? Ou seja, o plano de gestão por si só não funcionou. E o divisor de águas foi, em parte, o estabelecimento com sucesso de um regime dessa natureza, baseado em limites de captura anual. Estima-se que perto de, se não me engano, 2032... Eu não me recordo do ano exato, mas o estoque já vai ser considerado plenamente recuperado. É lento o processo porque o pargo ele não é uma sardinha, mas a tendência é clara. A mesma coisa para um peixe recifal que também ocorre aqui, que é o nosso sirigado, que está na 445. A partir do momento que se adotou uma medida dessa natureza,
o número de juvenis e o nível de desova se estabilizou, o número de juvenis aumentou, e você tem hoje a pescaria numa tendência bastante positiva. Bom, então esses exemplos de sucesso da Flórida, eles poderiam, em tese, estar ensinando alguma coisa para a gente, já que a gente tem diversos recursos da Flórida que ocorrem aqui também no Brasil, que são, obviamente, ecossistemas parecidos no que toca a diversidade de espécie, produtividade, especialmente ali na região central e norte do Brasil, exceto a foz do Rio Amazonas, que acho que é um ecossistema único, não? Bom, mais um exemplo, né, seguindo o exemplo de sucesso com o Red Grouper, que é uma garopa também dos Recifes. Além de a implementação das cotas de captura na Flórida, significou uma pesca sustentável, mas também um aumento no valor comercial nacional e internacional dessa espécie. Ou seja, a gestão adequada dessa pescaria posicionou a pesca da garopa da Flórida num nível diferente de ordenamento e sustentabilidade, e ela passou a ser considerada uma boa alternativa pelos mercados consumidores, e isso fez com que ela se diferenciasse de outras garopas fornecidas por outros mercados. Então, isso aqui representou também um incentivo comercial, resultado de uma gestão mais eficiente. Seguramente o Ernesto, acho que conhece isso aqui bem melhor do que eu. Mas, bom, algumas ressalvas têm que ser feitas, porque algumas espécies exploradas em agregação reprodutiva, principalmente em época de desova, não necessariamente o regime de cotas funciona, porque com a população toda agregada ali e uma fração específica da população, que são aqueles indivíduos que estão desovando naquele momento, apenas a cota de captura pode significar você basear toda a sua captura em cima daqueles animais que estão desovando ali naquela hora. Então, quem sabe você ter áreas protegidas, proibições de pesca de total ou de parte da desova. Eu acho que a mensagem aqui é que não existe solução única para tudo. Em geral, a gestão eficiente ela é baseada por um mosaico de diferentes medidas aplicadas em conjunto, e essas medidas têm que ser estrategicamente desenhadas. Mas parece claro que em algum momento você precisa saber o quanto de peixe você pode tirar do mar. Bom, então essas cotas, os tipos de cota de captura, eu acho que também o Ernesto passou detalhadamente, mas a gente pode ter o que chamamos aqui de cotas anuais totais, Total Allowable Catch, mas é você definir um limite único global para aquela espécie ou para aquele estoque, e não define quem vai pescar quanto, mas você controla a saída daquele estoque, e uma vez que a saída atingiu esse limite, você encerra a pescaria. Bom, a vantagem, como toda cota, é que você sabe o quanto que você pode pescar sem causar sobrepesca. Se eu posso pescar 5.000 toneladas, ok, depois de 5.000 toneladas eu encerro minha pescaria e não excedi o quanto que, em teoria, é o que vai me render o máximo rendimento econômico, social, aí vai depender do objetivo que você escolheu para ordenar a tua pescaria. E o que não é pescado em um ano, em tese, sobra para o ano que vem. Obviamente, não se tratando de um peixe que o Ernesto mostrou, de uma anchoveta, em que você tem num ano, eu olhei os números ali, mas num ano 6 milhões de toneladas de estoque, no outro ano 12 milhões de toneladas de estoque. Né? E eu acho que isso, fazendo um paralelo, traz uma outra importância, e isso a palestra não aborda em si, mas é um tema, acho que extremamente pertinente, como as estratégias de gestão, incluindo os limites de captura anual, eles têm que ser adaptativos. Não adianta, se você imaginar que em um ano de avaliação de estoque, o Peru identificou que você tem uma biomassa total de 12 milhões de toneladas, aí você fala, eu vou explorar 50% dessa biomassa, então eu vou tirar 6 milhões de toneladas. Totalmente hipotético. E você não mexe mais nesse valor, e você não reavalia o seu estoque, no outro ano você retirou 100% da tua biomassa. Ou seja, você sempre tem que estar reavaliando e sabendo qual percentual que você pode retirar daquele estoque. Talvez pensar numa fração é muito mais interessante do que pensar num volume total. Eu vou remover 20%, 20% de 100 toneladas é X, 20% de 1.000 toneladas é outra coisa. Então, esse sistema adaptativo ele é extremamente importante, associado a uma ideia de cota, não?
Bom, a desvantagem é que a falta de responsabilidade individual ou de coordenação entre os pescadores pode resultar no que a cota seja ultrapassada. Bom, o Ernesto explicou também as cotas anuais divididas por cooperativas, ela facilita ali a coordenação entre os usuários. O que não é pescado, dependendo do recurso, pode sobrar para um outro ano. Isso aqui em tese, né? E, bom, igual, a falta de responsabilidade ou de coordenação, ela pode resultar em você ultrapassar essa cota. Já as cotas transferíveis, elas também dão autonomia individual para o manejo, você decide o que você quer fazer, quando que você vai pescar sua cota ou não, a ideia de propriedade sobre o recurso, talvez ela atinja o seu nível máximo. Igual, dependendo do recurso, você pode guardar a sua cota, você pode comercializar a sua cota, e aí, obviamente, cada país define como é que vai funcionar esse sistema de transferência de cota, mas ele seguramente requer um sistema mais sofisticado de monitoramento e que seja capaz de controlar essas cotas individuais, equivalente à conta bancária, não o extrato. Bom, e o que é necessário, então, para esse sistema ser efetivo? E, de fato, repetindo o que o Ernesto falou, não adianta. O sistema tem que ser efetivo, a cota ela tem que funcionar, senão não tem sentido. Então, de fato, você precisa de um processo de gestão que inclua planos de gestão, ou seja, você tem que saber se o teu objetivo é maximizar o rendimento econômico, maximizar a tua produção máxima, ter o máximo ganho social. Cada pescaria ela pode ser ordenada a partir de um objetivo, então você tem que ser um plano, saber o que você quer fazer com a sua pescaria. A forma como você trata a pesca do camarão sete barbas é diferente de como você trata a pesca do bonito listrado, da sardinha. Cada pescaria tem sua particularidade e isso deve ser considerado no que toca à definição do seu plano de trabalho. E, obviamente, nada funciona sem um bom sistema de coleta de dados. Você tem que saber o quanto você está tirando, o quanto aquele estoque é capaz de produzir. Mecanismo de monitoramento e controle de desembarque. Se você não sabe o quanto está saindo e você não tem que controlar, a sua cota pode ser 0, a sua cota pode ser 1 milhão, não faz o menor sentido, porque cada um vai acabar capturando aquilo que quer. E aí o teu sistema de gestão não vai funcionar. E você precisa, obviamente, ter algum tipo de nível de conhecimento sobre a biologia e a ecologia dos seus estoques, identificar se essa espécie apresenta alguma fragilidade potencial. Você precisa saber quais são seus pontos de referência, ter uma avaliação de estoque, esse conhecimento sobre o quanto que é capaz de te produzir aquele estoque. E, obviamente, a tua avaliação de estoque ela vai ter níveis de incerteza. Eu não sei, talvez, acho que a única avaliação de estoque que eu vi que realmente ela é extremamente precisa é o manejo do pirarucu, em que o pirarucu respira e eles contam quantos peixes estão no lago. E é assim, eles definem uma cota, não sei se vocês conhecem, o manejo do pirarucu ele é baseado num percentual que se tira a partir do quanto de peixe se conta dentro d'água. Só que você conta 100 peixes naquela área, você conta 50 peixes naquela área, você tira 20% de 100, 20% de 50, ou 30, que seja. Qualquer outra avaliação de bicho que está a 100 metros, 150 metros, é baseado em estimativa. São cálculos que você vai estar, seja por modelos de estrutura populacional, seja por modelos avaliados a partir de CPU-E, de área varrida, estimar a densidade, extrapolar para uma área, mas toda avaliação vai estar associada a um nível de incerteza. Ou seja, alguém vai te dizer, eu acho que a gente pode tirar entre 30 e 50 mil toneladas com a meia média em 40. Você vai querer tirar realmente lá o teu máximo? Qual que é o risco associado a isso de você trabalhar no teu limite superior? Qual que é o teu problema social e econômico de você trabalhar no teu nível inferior? Ou seja, essa noção de risco, de incerteza, ela tem que ter um processo de tomada de decisão associado a ela. E, obviamente, o Fábio estava dizendo que os modelos hoje mais aceitos de gestão pesqueira, ou seja, o novo benchmark em termos de gestão, é você pré-acordar o que você vai fazer e você só monitorar. Quando cair abaixo disso, eu fecho. Quando subir abaixo daquilo, eu aumento X%. E não deixa para se discutir o que fazer na hora da tragédia.
seja, quando está tudo bem, a gente senta todo mundo calmo, funcionando, e se acorda. Vamos fazer assim, se for bem, e se for mal, o que a gente faz? Bom, então, falando um pouco do risco, o risco é isso. Você define aqui tua zona objetivo, o teu RMS. O teu RMS, tudo o rendimento máximo sustentável. Sempre que você exceder o seu RMS, você considera que você já está iniciando um cenário de sobreexplotação. Se for mantido no longo prazo, a tendência é que isso reduza a tua biomassa, o teu estoque esteja sobrepescado, você tem menos peixe do que você deveria ter. E, geralmente, esse número nunca é preciso. Meu RMS está entre tanto e tanto. Na palestra do Fábio tinha um quadrinho com a avaliação de estoque do Big Eye. Estamos entre tanto e tanto. É incerteza. A incerteza, ela faz com que os gestores eles tenham que trabalhar com um risco. E a partir da avaliação desse risco, você define o que é a sua TAC ou a sua cota, o seu limite de captura anual. Obviamente, o teu risco de sobrepesca aumenta a partir do momento que você vai ignorando essa tua zona tampão. Não, isso aí a gente tem certeza absoluta e você pode não ter. E você vai estar trabalhando com o risco de comprometer o teu estoque muito alto. Acho que, não sei se todos sabem ou não, cotas de captura é uma campanha da Oceana. A Oceana entende que a gestão por cota ela é a melhor ferramenta para você ordenar as pescarias, sobretudo algumas pescarias em particular. O Ernesto comentou também que não adianta você definir cota. Vamos pescar 30 mil toneladas. Tá, mas por que 30 e não 10? Por que 30 e não 100? Você precisa ter alguma avaliação que vai te dar uma referência. Essa avaliação é o quê? Uma avaliação de estoque. A Oceana fez em 2015, durante a paralisação de todos os sistemas de gestão brasileira, de gestão pesqueira, e que você não tinha mais monitoramento pesqueiro, a Oceana entrou no Brasil, adotou a tainha como sendo uma possível campanha dela, falou assim, a tainha é um peixe que precisa de cotas, ele não pode, você tem a população toda agregada numa área extremamente reduzida, com um fácil acesso, durante a época da desova. A única forma de você evitar uma sobrepesca, um ano em que a captura vá muito acima, porque o vento está bom, o mar está calmo e o peixe está na costa, é você definir que, independente da condição do mar e quanto peixe, você não vai pescar mais do que tanto. Entendendo isso, a gente precisa de elementos. Quais são os elementos? Temos avaliação de estoque? Não temos avaliação de estoque. Ok, temos dados? Não temos dados. Então vamos começar do começo. O governo vai fazer? Não vai fazer. A gente faz. Fizemos em parceria com a Univale o monitoramento em 2015 da produção de tainha. Em 2015, sim. Imediatamente após finalizada a safra, foi iniciado um projeto de avaliação de estoque. Foram contratados 3 pesquisadores, hoje referência em avaliação de estoque, e mais outros 2 revisores, um deles dos Estados Unidos, revisaram a avaliação de estoque da tainha. Fizemos um diagnóstico, você vê aqui a biomassa média estimada, sim, a biomassa está abaixo do ponto de referência, que é a biomassa que geraria o rendimento máximo sustentável. Isso indica o quê? Que a tainha está em colapso? Não, a tainha está levemente sobrepescada, ou seja, a gente tem um pouco menos de tainha do que deveria estar no mar, mas não é uma situação de tragédia. Se reduz um pouco a produção durante 2, 3 anos, você vai fazer com que essa biomassa cresça, e aí, a partir desse momento, você consegue capturar mais. Só que o nosso nível de incerteza é bastante grande. Por quê? Porque a qualidade dos dados é ruim. Mas é a melhor informação que se tem. Ao menos que alguém apareça com uma outra avaliação de estoque, e, aliás, eu acho que o dia que a gente sentar numa mesa com 10 avaliações de estoque e começar a discutir qual delas é melhor, a gente vai estar realmente num outro patamar. Mas, enquanto isso, a gente tem que trabalhar com o que se tem em mãos. E a incerteza é grande. Por exemplo, o RMS estimado, a biomassa máxima que o ecossistema suporta de tainha, foi calculado como algo em torno de 30.500 toneladas, 31.500 toneladas. A biomassa em 2015 estava em torno de 16 mil toneladas de peixe, e o RMS, o rendimento máximo sustentável, foi estimado em 6.700 toneladas.
Esse aqui é o máximo que o estoque de tainha, em teoria, consegue produzir. E para gerar esse rendimento, a gente precisa ter em torno de 19 mil toneladas de peixe no mar. A gente tem um pouco menos de 19 mil toneladas no mar, ou seja, se a gente subir essa biomassa, a gente consegue produzir mais, é isso que está indicando. Mas a gente tem uma incerteza associada. Incerteza com o quê? Vira o tamanho do intervalo de confiança desses dados, é alto. Isso significa o quê? Que o nosso risco, a gente não tem muita certeza do que está acontecendo ali. Isso significa que a gente pode ter estimado uma biomassa muito abaixo, ou estimado uma biomassa muito acima, e a gente está achando que tem muito mais peixe do que realmente tem. E isso implica em a gente tomar algumas medidas precautórias na hora de definição da cota de captura. Não se dá para trabalhar com o valor máximo quando a gente tem uma incerteza desse tamanho. O que se fez? Se propôs uma zona tampão. E essa zona tampão seria uma zona de nível de risco de 35%, o que hoje a gente recomenda como sendo uma cota de 4.400 toneladas anuais. Ou seja, hoje a Oceana defende que a gestão pesqueira da tainha não seja feita a partir de 20% de barco saindo a cada ano. Não, dá para trabalhar com número. E dá para sentar todo mundo na mesa e falar, ó, o tamanho do bolo é esse. A questão agora é dividir o bolo. Bom, como vocês já ouviram, principalmente do Ernesto, uma das principais gargalos disso é a gente conseguir saber o quanto de peixe está saindo do mar. Num país em que o sistema de estatística pesqueira é extremamente deficiente, você não tem uma política, acho que nacional de estatística pesqueira, se não me engano, desde 2008, que não se tem um programa integrado de coleta de dados, e você não tem também grandes parcerias em termos de integração de bases de dados entre ministérios de agricultura, que tem o controle de CIF, com o Ministério de Pesca, desculpa, Ministério do MDIC, não, SEAP agora, né? Com o SEAP, controlar a cota é extremamente difícil. E no ano passado, o que a gente propôs foi verificar qual seria a possibilidade do autorregistro da produção. O principal argumento para não adoção de cota no ano passado foi que não haveria como, ninguém sabe o quanto de peixe está saindo. E a gente acredita que todo mundo sabe mais ou menos quanto de peixe está saindo, e que não saber quanto peixe sai não pode ser justificativa para manter um plano que a tendência é, bem ou mal, até desculpa falar aqui dentro, mas é extinguir com a pesca que vocês praticam. E a gente construiu, em parceria com a FEPESC, com o CPP e o SINDIP, uma iniciativa de autodeclaração de captura. E essa autodeclaração de captura alimentava um site e ficava girando a produção direto ali. E isso aqui era uma estratégia de comunicação, de divulgação, e falando, gente, tem como saber quanto peixe sai? Tem erro aqui dentro? Tem. Nossa incerteza, vamos colocar isso dentro do nosso risco, mas dá para se trabalhar com algum número. Algum número é melhor do que nada. Bom, então, partindo aqui para os finalmente, as recomendações são as seguintes, que a Oceana faz. O setor pesqueiro, ele deveria apoiar e facilitar a adoção de cotas de captura para a gestão pesqueira. Eles são, de fato, um divisor de águas e são eles que permitem o melhor planejamento da atividade pesqueira, melhoria na eficiência e a segurança de que você vai ter bastante peixe no mar indefinidamente, ou seja, esse é o lado da ONG de estar defendendo que você tem um oceano abundante de peixe. Outra recomendação é que, na ausência de instituições governamentais atuantes, o monitoramento da pesca, avaliação de estoque, implementação de cotas de captura podem e devem ser feitos pela sociedade. Como eu falei lá no primeiro slide da palestra, para tacar pedra, tem um monte de gente, e todo mundo já sabe onde que está o problema, onde é que está a falta, Agora, novembro está aí. E se em novembro alguém não levar um dado para a ICAT, o Fábio apresentou quais são os prognósticos. Então, o que a gente está falando é o seguinte, ninguém sabe melhor o quanto de peixe é produzido daquele que paga uma nota, ou daquele que está do lado da balança, ou daquele que tem que chegar e saber quanto que a tua embarcação deu de lucro, ou quanto que a tua empresa vai ter que encomendar de peixe no próximo ano. Agora, se pode ou sentar e ficar esperando que alguém do governo, que a gente não sabe nem onde é que nem quando vai estar, nem o que vai acontecer antes e depois da eleição, vocês colocarem um negócio em risco.
E a gente está chamando para trabalhar quem quiser trabalhar. Falar assim, ó, quer trabalhar com cota, quer controlar a produção? Vamos embora, a gente ajuda. A gente cria um sistema de mapa de bordo digital. Vai ser o ideal, vai ser o oficial? Não. Mas você pode ou ficar esperando o governo criar em 2000 e alguma coisa, ou você pode ter um sistema mais simples agora que a gente ajuda a construir. Então, eu acho que o ponto é esse, a gente está tentando se colocar no lado da solução, porque o lado de apontar o problema já tem bastante gente, e todo mundo sabe fazer, e aliás a maior parte das pessoas sabe apontar melhor do que a gente, porque são vocês que sentem na pele os problemas. Eu não pesco. Bom, trabalhar em conjunto e pressionar o governo para a adoção de plano de gestão, não tem como, a gente tem que trabalhar, enquanto o governo não faz nada, mas algum nível de pressão tem que ser colocado também. Planos de gestão, avaliação de estoque, sistema de coleta de dados. Isso para a gente é um bicho de 7 cabeças, mas isso devia ser corriqueiro. Devia estar dezenas de avaliadores de estoque sentados no auditório discutindo o melhor método, e hoje no Brasil são poucos. Por quê? Porque um avaliador de estoque no Brasil não tem emprego. Porque o governo faz avaliação de estoque. Se você for comparar com o Instituto de Fomento Pesqueiro no Chile, você tem um instituto que só faz avaliação de estoque, cada um com seu recurso. Bom, então acho que a mensagem é essa. A Oceana está pronta para ajudar, apoiar nesse processo. Agradecer de novo o convite do CONEP. Eu acho que a gente se coloca como parceiro no sentido de estar tentando encontrar soluções para os problemas. Eu acho que chegou, já deu de bater. O Ministério da Pesca acabou em 2009, faz desde 2008 que não se tem mais estatística pesqueira no Brasil. Vão fazer 10 anos. E quem tem os dados na mão está todo mundo aqui. Quer fazer estatística pesqueira? Precisa de ajuda? A gente faz. Quer fazer avaliação de estoque, ordenar a pescaria direito, aumentar rendimento? A gente faz. Esse é o nosso papel, porque pesca bem ordenada significa pesca sustentável, significa ecossistema sadio, significa peixe no mar. E essa é uma missão institucional nossa. Então, agradeço o convite. Peço desculpas, eu tive que substituir de última hora a Mônica, ela ficou doente e me ligou ontem de noite, falando, Martin, eu estou morrendo e não tem ninguém, então eu cheguei aqui meio de paraquedas, mas transmitindo, eu acho que ela gostaria muito de estar aqui com vocês também. Bom, obrigado.